Olá a todos os Kung Fuistas do Brasil. Aqui é mais um Kung Fu Foco e, como sempre, trazendo convidados de grande garra e elegância. Dividindo aqui o palco comigo, meus dois grandes amigos, Luciano Shifu, Bruno Barros. Não é isso, Lu? Isso mesmo. Então, fãs do universo Kung Fu, hoje nós vamos trazer aí uma pessoa que tem um pezinho em duas linhagens, uma pessoa que já treina garra de águia há muito tempo, né? E vai ter muita história, porque não é só garra de águia, né? Eu tenho o prazer, de estar na presença de meu primeiro Shifu. Então, eu vou deixar com o Bruno as apresentações. Uau, é isso aí, é isso aí. É uma grande honra e um prazer receber aqui hoje o mestre Antônio Cassiano, 7º grau de Kung Fu Garra de Águia pela grã-mestra Lili Lau, CEO da escola Kung Fu Garra de Águia Brasil. Mestre, prazer recebê-lo. Por favor, suas considerações iniciais. Prazer o meu. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos pelo convite, pelo Luciano, pelos meninos aqui, pelo Bruno e pelo Luiz Felipe, pelo Felipe, né? Desculpa, pelo Felipe. E eu estou aqui, espero conseguir responder todas as respostas de vocês, assim, no básico, pelo menos. Mestre, mais uma vez agradecendo a disponibilidade, né? E como sempre, eu sou o grande responsável por chutar a bola desse campo gigantesco da arte marcial, com nossas perguntas tão elaboradas e tudo mais, tá bom? Lembrando o pessoal que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas entrevistas e todos os nossos convidados, ok? E, claro, não poderia deixar de perguntar a grande história do Cassiano, como é que Cassiano ele tem dentro da especialidade, né, modalidade com fuga de águia. Eu queria que o mestre contasse um pouquinho para a gente como foi essa questão de conhecer mais de linhagem de garra de águia. Então, eu comecei meus treinamentos mais ou menos com faixa de 17 a 18 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Eu tenho 32 anos de Kung Fu, garra de águia. Sempre treinei só o sistema garra de águia, onde eu treinei por 22 anos em uma família e agora estou há 10 anos na família Lili Lau, na linhagem Lau Fatman. Treinei 22 anos na linhagem da União Garra de Águia Brasil e agora eu faço parte do sistema Garra de Águia Lili Lau. Eu comecei os treinos em 1988, eu estava completando aí quase 18 anos. Comparado com algumas pessoas, eu comecei bem tarde, bem tarde. E eu também treinei um pouquinho de outro estilo, mas foi pouca coisa, foi o louva-a-Deus, mas quando eu treinei um pouquinho de louva-a-Deus, eu já era primeiro dan de garra de águia, Aí, bom, resumindo, em 2009 para 2010, eu conheci a mestra Lili Lau e passei a integrar o sistema garra de águia Lili Lau, hoje sendo um dos 7º danos da mestra aqui no Brasil. Resumindo, é isso. Espero ter respondido. Sim, tranquilo. Fique tranquilo. Aqui, o Luiz Felipe, ele tem essa cara, esse sorrisão aí, ele gosta de causar, assim, porque ele quer causar impacto, sabe, gente? Ele quer audiência, ele quer ibope, quer confete, então ele dá aquela primeira, assim, para causar, né? A então, primeira apunhalada. A primeira apunhalada é sempre a dele. Então, assim, então, gente, só para o pessoal entender um pouquinho mais, que você passou por duas linhagens, treinou com dois sistemas de garra de águia, até se fixar aí a partir de 2009, 2010, com a grã-mestra Lili Lau, E Exato. Como foi essa transição, assim, chegar de um sistema e como é que foi pegar o outro sistema, sendo que tudo é garra de águia, mas como é que foi isso e a sua transição, até mestre? Conta um pouquinho da história pra gente aí, como é que foi esses anos, assim. Eu, na realidade, já vinha pesquisando o sistema da mestra, fazendo uma certa comparação e tal. Provavelmente eu queria uma coisa mais pura, dentro do sistema, e aí eu passei a ter o convite de ir para o Rio de Janeiro, num primeiro evento, onde eu passei a integrar o time da mestra e tal. Ela demorou ainda um ano para me aceitar como um aluno direto,
né? Depois desse 1 ano de aceitação, eu demorei mais 1 ano para participar do meu primeiro camp training, que seria um campo de treinamento fechado, com todos na época eram poucos toldais, acho que era só 2 toldais exatamente. E a partir daí eu passei a integrar o time da mestra, né? Vindo graduando gradativamente. Quando eu vim do outro sistema, eu era 4º dan, porém eu não tinha o currículo técnico que a mestra procurava apresentar. Eu desci para a faixa marrom e refiz todos os dans. Obviamente, um pouco mais acelerado por você conhecer, mas tive que fazer todos os testes novamente, inclusive pagar por eles. 1 a 1. Respondido? Mestre, muito interessante sua escolha, né, por, né, retornar, né, à faixa marrom e galgar novamente, né, esse percurso e agora chegar ao 7º grau, né, de faixa preta, né, 7º grau da família Lililau. E assim, a mestra Lililau é uma mestra que me inspira bastante, né? Eu tenho muita gratidão por ela. Eu tive a oportunidade de ser convidado por ela para participar de um campeonato internacional em Qingdao, na China, em 2006. Participei, olha só que bacana, pô, ela era uma pessoa incrível. Participei a convite dela, representando ali juntamente com a delegação dela, né, lá em Qingdao, lá na China. Fui campeão, inclusive em 2 modalidades lá. E eu sempre falo muito bem da mestra Lililau porque ela é uma mulher que representa, né, um estilo. Ela é uma grande mestra, é responsável por toda uma família e eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas, ela fala, não, Kung Fu é um estilo, é uma arte marcial que, poxa, proporciona nessa integração. Existem vários estilos que são criados por mulheres, existem mulheres muito fortes e a grã-mestra Lililau é um exemplo disso. Para mim é o maior exemplo que tem hoje no cenário mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, da grã-mestra Lililau, como é treinar com ela, como é conviver, como é ser discípulo dela. A mestra Lililau, se eu não me engano, ela é a única mestra reconhecida mundialmente como está na cabeça, no topo de um sistema, né? No topo que eu digo porque ela é herdeira legítima do estilo, né? Ela é filha do grande mestre Lau Fat Mang, né? Foi conhecido como o Rei de Águia em Hong Kong na época dele. A mestra, ela assumiu o sistema em 1964, após a morte do pai dela, ela tinha apenas 19 anos. Né? De lá para cá, quem treinava com aquela época com o mestre Lau Fat Mang passou a treinar com ela. Obviamente, isso teve um processo na vida dela, né? Ela conta para a gente, não foi fácil, tomou tombos, né? As pessoas não acreditavam, principalmente por ela ser mulher, né? Muitas pessoas desacreditou por ela ser mulher, né? Aquele, como é que fala? Machismo. Deu uma fugida Isso, o machismo, exatamente, o machismo. Mas aí, com o tempo, ela veio mostrando isso daí. É uma pessoa inteligentíssima, fala o inglês razoável, fala mandarim, fala cantonês, domina bem a técnica, apesar dos seus 76 anos hoje, ela ensina diretamente, ela faz questão de ensinar diretamente, 1 a 1, onde a gente hoje aqui no Brasil, cada um tem um canal direto com ela, onde a gente ela vem fazendo o campo training, mas fora isso, por exemplo, se eu entro no carro celular agora e mando uma mensagem para ela, automaticamente ela responde. Então, assim, é uma pessoa fantástica, um refinamento técnico poderoso mesmo. O sistema é firme desde o básico ao avançado. O interessante é que você vê no básico, você vê lá no avançado. Se você faz uma base forte no sistema lá, você chega forte lá em cima. Se você tem um sistema razoável, é razoável. Então, assim, é um sistema que você vê consistência, entendeu? Então, a mestra, assim, ela hoje representa o Brasil, tem Estados Unidos, Brasil, aí tem Grécia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Hong Kong, China. Então, a pessoa que está à frente, ela viaja para cada um desses. Por exemplo, esse ano, ela ia fazer todo esse tour, foi tudo cancelado.
Ela ia estar aqui no Brasil em novembro. Provavelmente ia ter um evento que era possível ser até no ginásio do Ibirapuera em novembro. Espero ter respondido. Pessoal, mais uma vez lembrando, estamos aqui com o mestre Cassiano. Ele vai estar aqui falando com a gente, principalmente do sistema Garra de Águia, a sua grande especialidade. Quero lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar aqui as notificações. Mestre, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre as características do sistema Garra de Águia, né? Você que tem uma grande história em um único estilo, comenta com o pessoal um pouquinho quais seriam as características desse estilo, como é a divulgação dele no Brasil e fora dele. Luiz, sua imagem, eu estou ouvindo o seu áudio, mas ele está travada, tá? Ele tá brincando de estátua. É isso? A gente substituiu por uma imagem assim de quando ele era jovem, porque ficou melhor assim para o canal. A gente preferiu. Não, voltou, não é possível. Voltou. Então, Luiz, o sistema Garra de Águia, ele é levantado em cima de 3 pilares, né? Primeiro é o Rankill, que muitos conhecem. O segundo é o Linkill. E o terceiro é o 108 técnicas de mãos, que esse 108 técnica de mão, ele consiste de 3 partes. O toitear de garra, como vocês conhecem na família de vocês também, mas o nosso ele tem 3 partes, para completar as 108 partes. Então, o sistema Garra de Águia ele é levantado em cima desses 3 pilares. Não tem nada fora desses 3 pilares, em termos de mão, entendeu? Tudo é em cima desses 3 pilares. Inclusive, muitos sistemas não mostram, mas no sistema Garra de Águia Lilau, você começa já a aprender o Linkill desde cedo. Só que ele está meio trocado de ordem. No primeiro Dan, você começa a aprender o Linkill completo e você vai aprendendo de 10 em 10. Quer dizer, quando você chega no 5º Dan, você está com o Rankill pelo completo. Né? Muito difícil isso acontecer. Então, assim, o primeiro pilar é o Rankill, depois, aliás, desculpa, o Linkill, né, que vem de 10 em 10, a partir do primeiro Dan, né, e com isso você também, paralelamente, está aprendendo os 108 técnicas de garra, de Chiná, né, onde a última parte, das últimas 3 partes, a mestra, ela só ensina a terceira parte a dedo. Eu fui um dos que aprendi aqui no Brasil, a terceira parte do 108 técnicas de mão, que ela ensina, assim, para alguns todais, nem foi para todos ainda. Okay? E ela não gosta que filma. Muitas técnicas não é apresentado filmar. Por exemplo, a grande técnica que o pai dela dominava era o Daido, o grande facão, e ela permite mostrar algumas partes. Ter uma forma completa e 10 básicos combinados do Daido, do grande facão. O facão do exército, né, do 19º regimento. Então é isso. Então o Garra de Águia, ele tem essa base, né? Tem uma característica muito forte de garra, né, combinado com a parte de fantasy, né, que torna o sistema muito mais completo. O sistema fantasy no Garra de Águia da mestra vem mais ou menos no 3º nível, ele começa a vir com força mesmo, tornando o sistema intermediário da gente muito completo. Tem técnicas aí como Sailor Kiln, Unfu Kiln, logo nas fases coloridas, né? Onde outros sistemas, isso daí é nível preta. Deu para entender, mais ou menos? Não, completamente. Isso aí é bem interessante. É óbvio, né, gente? A gente lembra que cada linhagem, cada estilo, assim, isso a gente fala, a gente vê isso também em Louva-a-Deus, vê em Hungar, né? Vê até no próprio Wing Chun, né? A gente vê que depende muito de quem está ensinando, o sistema que foi formado, né? Você pode ter algumas variações, né? E é interessante que você, né, eu que o conheço um pouco mais, né? Porque eu comecei a treinar contigo e a gente tem amizade até hoje, mesmo estando a gente em linhagens diferentes, né? E assim, eu sei que além do Garra de Águia, só para a gente também explorar e falar mais de um mestre brasileiro, né? É isso que a gente quer mostrar aqui para o pessoal também, né? Você também ensina um pouco de Tai Chi, né? Você ensina Tai Chi também, né? Leciona Tai Chi. Não é um pouco, né? Você leciona Tai Chi. Como sendo... Sim. Isso mesmo. Como eu sou um Todai da mestra, um discípulo, né?
uma aluna portas fechadas com ela, aquela pessoa próxima, eu não posso ter um mestre. Eu não posso ter um outro mestre. A não ser que ela me apresenta, mas eu nunca vou poder chamá-lo de mestre, como eu chamo ela. Então, ela deixa isso bem claro quando vai acontecer a cerimônia de Baici, e acho que vocês conhecem as regras, né? Então, assim, eu já praticava um pouco de Tai Chi, mas muito pouco. Eu queria praticar para mim, mais para dar uma amortecida na minha técnica. Eu sou conhecido como uma pessoa muito explosiva, muito rápida, né? E com a chegada da idade, isso vai machucando. Mas eu fui gostando da coisa. E aí tem 2 professores que eu considero que são top para mim em termos de Tai Chi no Brasil. O primeiro é o Sérgio Queiroz, mas ele mora longe demais de mim. Mora no Rio Grande do Sul, que é um dos Todai da Mestra. E o outro é o professor Dagoberto, Chico Dagoberto. Então, eu treino diretamente com o professor Dagoberto. A gente fez uma certa troca, que ele chegou na Mestra Lilau depois, e a gente assim vai treinando. Mas ele é hoje meu professor, eu me oriento com ele em termos de Tai Chi Chuan. E eu leciono já Tai Chi na minha escola, tem pessoas já 3º, 4º nível só, mas é uma coisa que eu vou devagar, entendeu? Eu não tenho pressa. Até mesmo Tai Chi, né? Se falar de Tai Chi, se ter pressa, é um tiro no pé. Mas eu vou devagar com ele, eu peço para ele, professor, não tem pressa, então é devagar. Eu tenho alguns alunos, são poucos, mas a gente está seguindo numa linhagem forte. Inclusive, eu tenho um aluno em São João del Rei, que a gente está começando a introduzir o Tai Chi também lá. E deixa eu só complementar um pouquinho, Bruno, roubar um pouquinho do seu tempo. E é interessante isso, né? Porque eu também ensino Tai Chi, mas eu comecei para mim também, né? E, mais uma vez foi você que me apresentou o Tai Chi a primeira vez. E eu queria que você falasse, porque assim, eu senti muito para mim que ele me ajudou a desenvolver mais a característica do estilo externo, da linhagem que eu pratico de garra de águia. Como é que foi isso? Já que você falou assim, eu procurei para amortizar, fez realmente, chegou, como é que foi isso aí, essa junção dos dois assim? Você conseguiu equilibrar já? Como você já me viu competindo, né? Sou aquele cara conhecido nas competições de formas, né? Tá dando uma cortada, tá conseguindo me entender ainda? Não, tranquilo, pode, toca o barco. Mostrou que a internet está instável, apareceu para mim um nominho aqui. Mas então, enfim. Então, e com isso eu fui conhecendo outros pontos importantes do Tai Chi, né? Aquela coisa de você fazer lento, devagarinho. Então, ele vai te dando trabalhando a sua paciência, né? Segurando o seu ímpeto de ir para cima quando a adrenalina bate dentro de você. Isso me ajudou bastante. Com certeza, ele me amorteceu bastante, né? Os movimentos se tornou mais fluido. Isso me ajudou no garra de águia, que é principalmente o sistema da mestra, que é bem fluido, bem solto mesmo. Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo, né? E ainda ajuda no segundo ponto, por exemplo, se você está machucado, ou se você está um pouco lesionado, o Tai Chi ele te ajuda nessa parte, né? Você pode largar, por exemplo, eu largo às vezes um pouquinho do garra de águia de lado, me dedico um pouquinho no Tai Chi, ele me ajuda a dar uma melhorada, dar uma curada naquele machucado, né? Eu consigo treinar com uma certa vontade, sem me preocupar em estar me machucando. Então, isso para mim foi muito importante. Mestre, você teve, né, essa honra de, além de ser recebido como discípulo, né, da Grã-Mestra Lilau, também ser reconhecido como mestre, né, perante a família. Né? E me conta um pouco disso, como é que foi essa cerimônia e como é que esse reconhecimento, né? É importante a gente salientar isso, como o próprio Luciano disse, porque são poucos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Fala um pouquinho disso. Exatamente. Quando você fecha o sistema da mestra, um ano depois, alguns ela convida para fazer essa cerimônia. É quase uma cerimônia como se fosse a cerimônia do Baishi. Você vai servir o chá para você. Ela está com um tradutor, né? Esse tradutor no dia foi o professor Sérgio Queiroz, e ele falou das nossas qualidades, que nós tínhamos terminado o sistema. Isso foi numa competição. Foi dentro de uma competição, em um ginásio, onde tinha muitas escolas no sistema lá presente, e todos presenciaram esse dia, que para mim foi muito importante.
quase tão importante quanto a minha cerimônia de Baici, a cerimônia de Todai, né? Mas isso é muito importante, porque, né? Ela carimbou o meu passaporte como mostrando para a comunidade brasileira que eu sou apresentado como um mestre e não aquelas pessoas que se intitulam mestre do sistema. Às vezes ele está com um certificado na parede de 7 dan, ou de 8º, ou de 9º, ou de 10º dan, que uma certa federação deu, mas essa federação não tem nada a ver com o garra de área, entende? Então, assim, quando a mestra falou, eu vou levar vocês até o 7º dan, não tem necessidade de ficar colocando um monte de lista na faixa, entendeu? Obviamente, a gente continua aprendendo. Tem técnicas que ainda a gente está desenvolvendo, que ela ainda não ensinou tudo. Mas ela me lacrou, né? Ela me carimbou. E eu tenho esse diploma, tá na parede da minha escola, para todo mundo ver. Eu não exijo que o aluno me chame de mestre. Alguns chamam de Sifu, e eu, obviamente, uma vez Sifu sempre, né? A palavra Sifu significa professor, e eu fico muito satisfeito. Não fico colocando na internet, não fico nada. Para mim foi maravilhoso esse dia e eu acho que é uma coisa importante para nós brasileiros, né? Porque é assim, é como eu falo, mesmo eu sendo tão reconhecido no meio e muito conhecido no meio da arte marcial, conheço muitos professores, o professor Serpa que passou por aqui, Renata Balestrini, que eu andei vendo a coisa dela, muitos outros, o professor Serpa é meu amigão. Fala para ele do nariz, ele vai ter que dar risada. Conta para ele a história do nariz. Ele vai rir demais. Então é isso. Então isso para nós brasileiros é importante e você precisa ter um documento na mão para você mostrar isso. Então a gente tem certificado de Todai, a gente tem cada técnica que a gente faz às vezes dentro quando ela é avançada, a mestra ela costuma dar um certificado daquela São duas, até agora eu aprendi 2 formas dentro do sistema garra de ar. Aquele gancho que costuma chamar na cabeça de tigre. Então, assim, eu tenho um certificado para cada um desses. Entende? Então, isso é muito importante para nós, porque nós não somos chineses. Como nós vamos provar depois que nós treinou com tal pessoa, com tal gabarito, importância no meio? É muito difícil. Então, quer dizer, se uma pessoa, ou vamos dizer assim, um chinês, que venha e ele abra uma academia perto da minha, ele pode fechar minhas portas, porque assim, só o fato dele ser oriental, ele já é dado como uma pessoa superior a mim. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, isso é importante, a gente ter documentado. Vocês terem documentado. Você, Bruno, você, Luiz, Luciano, ter documentado cada coisa que vocês fazem, cada passo, né? Porque, infelizmente, às vezes não vamos ficar para semente. Um dia nós vamos perder a mestra de lá, um dia nós vamos perder mestres importantes e nós precisamos ter documentado o que nós, para nós mostrar para as futuras gerações que nós fomos alunos diretos dessas pessoas. Por isso que eu acho tão importante, para mim foi de suma importância essa cerimônia. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Antônio Cassiano, com várias histórias da antiga. Chegamos naquele momento, mas antes, lembrando de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas entrevistas. Mas, como sempre, chegamos no momento do enviado da tristeza. Dentre outros adjetivos que podemos pôr no Sifu Bruno Barros, como estamos no tempo. Vou falar como você está. Você tá bravo, cara, deixa eu ver hoje. Tá assim. Tem uma cortada aqui. Deu cortou, mas é o seguinte, dá para mais uma rodada inteira, hein? De perguntas. Hoje vai, hein? Hoje vai. Boa. Eu vou tentar falar devagar, já que o meu tá cortando muito e eu falo muito rápido. Então, se o pessoal não conseguir me entender, mestre, só avisar, tá bom? Que eu refaço a pergunta, não tem problema não. Faça então, mestre, igual o peixinho Dory, devagar. Vai devagar. Mestre, uma pergunta que eu fiz para alguns mestres que passaram por aqui
e que, para mim, tanto quanto professor como aluno, eu acho muito relevante. O que o senhor considera como um bom mestre? Ou seja, quais as características, quais as qualidades que são necessárias para ser um bom mestre? É uma boa pergunta, né? Isso tem pessoas que entendem de um jeito, pessoas que entendem de outro. Eu, particularmente Antônio, sem querer rebaixar ninguém, obviamente eu tenho os meus pontos, né? Eu gosto de algumas coisas. Primeiro, eu acho que você tem que ter o domínio do seu sistema, né? Você tem que dominar o seu sistema. Não adianta você ser primeiro dan de um estilo, segundo dan de outro, terceiro dan de outro, e aí você tem 40 anos de Kung Fu, você é considerado mestre. Para mim, Antônio, isso não tem nada a ver. Entendeu? Você pode ser um especialista dentro dessas áreas, mas mestre, para mim, não é. Eu acho que você tem que ter o sistema na mão, você tem que ter o fundamento e o avançado. Início, meio, fim de um sistema. Mas também não adianta você ter isso e você não ter tempo de treino. Tempo de treino. Quando eu fiz os 30 anos de treino com a mestra, que foi em 2018, ela usa a palavra Shifu de duas maneiras. Tem 2 ideogramas que ela usa, que para mim, sendo brasileiro, é quase impossível identificar até na fala. Mas tem o Shifu, que é um professor que para ela, a pessoa, quando dá aula, já é um Shifu. E tem o Shifu, que ela ortoga, como eu disse, né? Que chega, que é um mestre. Então, para mim, ele tem que ter o sistema na mão, ele tem que ter tempo de treino e experiência nisso. Por exemplo, eu treino o sistema Garra de Águia desde 1988, sem parar um mês sequer. Um mês sequer. Então, assim, eu não treinei o sistema, aí no ano 2000 eu parei, fiquei afastado 3 anos e depois voltei. Não. Eu treino desde 1988. Eu acho que umas vezes eu tenho uma férias, fui ver meu pai no Nordeste, eu fazia mais de 20 anos que eu não parava há 15 dias sem tirar para treinar. Então, eu sou uma pessoa, pelo menos eu, Antônio, sou uma pessoa que treino todos os dias. Ou pelo menos segunda, quarta e sexta. Para mim, não importa eu ter terminado o sistema, eu ter concluído. Eu continuo praticando o sistema dia a dia. Inclusive, eu dei uma voltada atrás e eu estou repassando o sistema da preta em diante. E eu estou exatamente nesse momento no primeiro dan. Então, eu falo que isso é semestre, porque você treina a técnica, você imposta e depois você só relembra para você passar para o seu aluno. Você precisa ficar dando uma olhadinha lá no vídeo, porque você precisa lembrar de determinado detalhe. Para mim, isso é um tiro no pé. Se eu, Antônio, não praticar, eu acho que eu paro de dar aula. Eu tenho que continuar praticando. Espero que Deus me ajude e Ele continue me dando forças para me continuar praticando todo dia. Então, para mim, voltando lá no assunto, para mim não fugir muito, é bem isso. A pessoa ele precisa ter o sistema, ele precisa, para mim, ser considerado mestre, ele ter acima de 30 anos para cima de treino naquele sistema. E não se falar que é mestre, né? Eu mesmo não fico usando essa palavra por aí. Você vê, vocês nem sabiam, nem no meu site está lá. Eu poderia estar divulgando isso igual um louco. E, para mim, isso não tem muita importância. Mas a pessoa que se chama, ele tem que manjar. Esse é o Antônio que eu conheço. Não, ele assim, eu já tinha avisado para os meus colegas e aviso para o público. Perguntou, ele atira e responde. Ele é um dos professores, assim, dos mestres que eu conheço, assim, mais sincero. Com ele não tem meia palavra. Às vezes a gente se encontra, faça uma brincadeira, ele já vem com a paulada que eu fico uma semana só pensando assim, como é que eu vou levantar do chão depois daquela? Eu costumo falar, Luciano, que eu não tenho rabo preso. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Não tenho, com ninguém, eu lhe garanto. Principalmente,
Eu posso ter um rabo preso, de repente, até na minha vida pessoal, mas na minha vida marcial, Não vamos falar de mulher, que esse negócio dá ruim. Não fala não, que aí, ó, nossa. Que é isso, gente. Então, assim, a gente já está na última rodada, né? Então, assim, e a gente gosta de expor, assim, a vida dos entrevistados. Calma, Felipe, calma. Eu só vou pedir para ele contar um pouquinho. Já tá com a mão na testa, assim, ó. Eu só vou pedir para ele falar um pouquinho de uma outra área muito interessante dentro do Kung Fu, né? Falando um pouco mais de cultura, né? Porque esse homem também fez parte, assim, de uma das coisas maiores do Brasil, assim, da cultura chinesa, que eu carrego a bandeira até hoje, também por conta desse homem aí, que é Dança do Dragão, né? Então conta uma história, alguma passagem, alguma coisa assim que você lembra, assim, que tipo alguma das apresentações, alguma coisa que marcou, ou como foi isso, para o pessoal saber também que, assim, que, como eu sempre digo, Kung Fu também ele tem a sua beleza, tem a parte da arte, dança do leão, dança do dragão, e o Antônio fez isso. O mestre Antônio faz isso, pratica, conhece. Eu tenho duas partes que eu achei importante na minha vida em termos de cultura. Foi na Academia Wenzhou, onde a gente recebeu aquela equipe chinesa. Sim, em 2008. Exatamente. Mais ou menos um ano depois eu comecei já a me afastar. Aquilo ali para mim foi show de bola. Aquilo ali para mim foi uma experiência. Eu tenho gravado, tenho filmado. Eu procuro tomar cuidado para mim não perder. Aqueles chineses. Se perder, pode me chamar, eu tenho também. Aqueles chineses que vieram da escola de Wong Fei Hong ensinar leão, os caras faziam o troço ficar vivo, né? Eles batiam o olho. Depois daquilo ali, eu não gosto de ver muito pessoal fazendo dança do leão, não, porque não chega perto. Não é verdade? O negócio fica meio mortão, parece um leão preguiçoso perto dos caras. Entende? Sabe quando o leão tá com meio preguiça? Sim, aquele momento que você sabe. Aquele momento quando você... Depois de muito tempo. Sabe aquela cerimônia que você mexe nos olhos, na boca, na hora que você acorda o leão? Você desperta ele? Parece aquilo ali, perto. Não vou falar que não tem pessoas no Brasil que estão melhorando. Tem muitas equipes boas hoje, né? Pessoal, a chegada da internet nos ajudou muito a pesquisar sobre isso. Então, esse foi um período muito importante na Wenzhou ali para mim, na escola Wenzhou, né? Que me deu uma levantada na questão do dragão, que a gente deu aquele up, né? Que a gente era considerado a melhor equipe, né? Hoje tem outras, sim, inclusive, de repente até melhores do que a minha na época. E uma outra passagem foi em 2012, onde eu conheci o irmão da mestra, o James Lau, Chiquin Lau. Ele nos trouxe também a dança do leão com a batida do leão do sistema Garra de Águia, Lau. Então, assim, o cara toca muito tambor. Ele se compara àquele pessoal lá que veio, toca muito. Um dia eu te apresento um vídeo que eu tenho gravado aqui, Luciano. Nossa, cara, é show de bola. Então, essas duas partes, assim, para mim, me deram uma erguida. Apesar de que eu tenho uma academia aqui no bairro de São Paulo, né, bem na periferia, eu não consegui, vamos dizer assim, grana para conseguir levantar um equipamento que possa me ajudar nessa parte. Mas a gente tem bastante conhecimento e espero, talvez, esse ano aí, estar conseguindo romper essas barreiras aí. Se eu puder ajudar de alguma forma, é só me avisar, hein? Dança dragão, dança leão, eu sou um entusiasta. Opa, a gente conversa, então. Mestre, então, o Luciano uma vez me contou, né, uma história do Gênesis, né, de como é que ele, o Luciano, começou a treinar. E ele começou a treinar. É ótimo. É Gênesis. É velho. E né? lá vem. Começou a treinar contigo, né, mestre. E ele me contou assim, um fato que eu achei muito interessante, né? E acho que muitos de nós temos o que aprender com isso. Né? Ele me disse que
que Vai expor minhas intimidades, hein? Na sua transição do Garra de Águia, né, para a Grã-Mestre Lidilau, você deixou as portas abertas para o Luciano, que era então seu aluno, né, para ele fazer a sua própria escolha, né? E ele optou por continuar debaixo da tutoria, né, do grão-mestre Li Vinkei. E como é que foi isso, né? Como é que foi para você, né, poder ter essa conversa com ele e deixar ele à vontade, né, para fazer a escolha dele? Então, quando isso aconteceu, eu não tinha a minha escola própria, eu dava aula em academias, inclusive na matriz do mestre onde ele está hoje, e mais em 2 academias no bairro aqui do Campo Limpo, onde eu moro. Então, eu reuni meu pessoal, a gente se reuniu até no shopping, tomamos sorvete, eu expliquei o que estava acontecendo, que eu ia para o sistema, e quem não quisesse me acompanhar estava livre e ia continuar sendo meu amigo, como o Luciano é até hoje. Então, eu acho, tipo assim, são 2 coisas. Uma coisa é você querer segurar o cara do seu lado e você ter um laranja podre, não comparando isso com o Luciano, poluindo a cabeça dos outros. Eu acho que quando a pessoa quer treinar com você, ele treina. Quando ele não quer, ele vai fazer as escolhas deles. Eu acho que é isso. E isso, para mim, eu levo até hoje. Eu acho assim, dependendo da saída, eu não dou portas abertas para o cara de volta. Não dou. Mas, se não acontecer nada pesado, do jeito que aconteceu comigo e com o Luciano, foi uma coisa assim, professor Antônio, vou ficar aqui, estou me dando bem na família. Normal, vida que segue. Inclusive, e isso eu também falo até hoje para os meus alunos mais velhos. Eu tenho uns alunos hoje que já são segundo Dan, que na época era primeiro, voltaram para marrom comigo, hoje já são segundo Dan, no sistema que eu estou hoje, e eu faço essa mesma palavra que eu estou falando para você aqui. Quer treinar comigo? É dessa maneira. Você não quer? A porta é ali. Então, para mim, eu não tenho medo de falar isso para o aluno, né? É a vida dele e ele tem que fazer as escolhas dele. Chegou um momento onde, se ele não fazer isso, ele vai ficar mal perto de mim. Ele não vai desenvolver todo o potencial dele. E quando eu grudo no aluno, como o pessoal fala, eu tiro leite de pedra. Eu grudo mesmo, entendeu? Tecnicamente, filosoficamente falando. Então, assim, eu tento arrancar da pessoa do que eu posso. A cabeça aqui está em outro lugar, ele não vai render. É melhor ele seguir o caminho dele. Concorda? Espero ter respondido. Sim. Pessoal, já partindo agora para as nossas considerações finais, agradecendo imensamente ao mestre Antônio Cassiano a paciência com o Luciano. E comigo, com o Bruno é mais tranquilo, mas o Luciano é sempre necessária muita paciência mesmo, a gente tem, como é que é. Então, agradecendo mais uma vez a presença. E, Lu, suas considerações. Só tenho a dizer o seguinte, com amigos como vocês, a gente só quer mais amigos, sabe assim? Agradeço a gente tem que ser assim, não pode... Depois que parar a gravação, a gente conversa. Né? Vamos manter o sorriso, vamos manter... Deu uma cortadinha, mas como o Luciano tá brincando... Exato. Mas, Antônio, Chifu Antônio, né? É o que eu falei para os meninos aí, né? Sempre será, assim, foi a pessoa que me apresentou o Kung Fu, né? De fato, que eu treinei, me apresentou muita coisa, até a parte cultural, que eu vou até hoje, né? Então, muito obrigado aí por aceitar o convite aí, né? E continuamos sempre juntos aí. É isso que eu falo pro pessoal. Comigo não tem mimimi, sabe? Quem me conhece o Antônio, é a mesma coisa. A gente, e os meninos aqui também, é óbvio, né? Vou falar deles para não falar mal, né? Que a gente tem portas abertas por onde já passou e até por onde ainda não passou, pelo nosso passado, pelo que a gente fez e faz no mundo marcial. Então, a melhor coisa é assim, foi o que eu falei. Sincero, exatamente.
Então, você Eu vê, falei. se hoje eu quiser voltar a treinar com ele, eu tenho portas abertas, entendeu? E a gente conversa, claro. Então, isso é a melhor coisa que tem no meio do Kung Fu, gente. É não ter mimimi, não ficar aí. Eu sei que o pessoal, de repente, vai meter o pau aí nos comentários, pode ter. Eu não tenho medo dos haters, pode vir, sabe? Então, obrigado. Eu acho assim, Luciano, a amizade está acima de tudo. Sim. Né? Se a gente cultiva a amizade, se a gente cultiva... você quer sair para viver sua experiência e eu quero seguir num outro caminho, cara, isso não tem nada a ver com o nosso profissional, com o nosso lado de amigos, né? Eu já frequentei sua casa, o sítio do seu pai, conheço eles, tenho eles no coração, entendeu? E isso não vai mudar. Não vai mudar. De maneira alguma, não da minha parte. Essa bom. Obrigado. Eu que agradeço sempre por você ter sido meu aluno, por você ser essa pessoa. Aí, tá vendo? Eu não sabia que aquele carinha que começou a treinar ali no Largo do Taboão comigo, naquela academiazinha, ia se tornar o Sifu Luciano hoje. Parabéns. Obrigado. Mestre, também venho aqui agradecer sua presença, né? E eu acho que, né, nos inspira e motiva, né, a nos especializarmos, né, dentro dos nossos estilos, né? Da mesma forma que você fez, né, mais de 30 anos aí praticando o mesmo estilo, né, e hoje sendo reconhecido mestre aí internacionalmente. Né? Mais uma vez, obrigado e fica então agora para suas últimas considerações, mestre. Acho que deu uma travada lá agora. Gente, deu uma travadinha, mas se vocês estão me ouvindo, eu que agradeço aí o convite de vocês pela parceria, essa equipe fantástica. Eu assisti o vídeo da Renata Balestrini, da mestra Renata Balestrini, depois assisti a do Serpo, que é um grande amigo meu, mora aqui no meu coração. Abraço para ele, que eu sei que eu descobri que o Luiz é aluno dele, né? Abraço para ele. E eu só tenho a agradecer para mostrar um pouquinho do meu Kung Fu, um pouquinho da minha história. Eu procurei fazer isso de uma maneira onde não agredisse ninguém e a gente continue com essa paz no coração, mostrando o que a gente está aqui para fazer. O que nós estamos aqui fazendo? Mostrando o melhor do nosso Kung Fu. E é isso, ele precisa crescer, ele precisa ser valorizado no Brasil, porque o que ele é valorizado não é nada do que ele merece ser. E o canal de vocês, eu tenho certeza que ele só vai crescer e ele vai mostrar cada vez mais como essa arte marcial é fantástica. Foto final? Vamos lá? Vamos lá. Faz uma pose aí. Opa! Muito bem, mestre. Obrigado. Até mais. Eu que agradeço, Valeu, gente. gente. Obrigadão. Tchau, mestre. Um abraço. Tchau.